Fala galera, aqui é o Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós vamos falar, cara, é tão bacana chegar nessa parte, porque nós vamos falar sobre o processo administrativo, cara. O que é processo administrativo? PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a parte de teoria neoclássica mais bacana que tem e a gente vai falar dela agora. Muito bem, vamos lá. Então vamos começar a ser bem objetivos aqui. Todo administrador sabe ou esbarra em algum momento em PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso porque todo administrador, todo gestor, em algum momento vai estar sempre usando essas funções para ele poder gerir a organização da qual ele faz parte, ou até mesmo gerir a própria vida. De maneira que se um administrador consegue executar essas funções administrativas, né, que é o processo administrativo, de maneira excelente, então ele é um bom administrador e ponto final e acabou. De tudo que você tem para dominar dentro da administração, domine PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Agora, o que é esse PODC? Bom, a gente chama de funções administrativas, né? Ou o processo administrativo. É basicamente um elemento cíclico, sabe? Sabe o que é um ciclo? Quando começa em um lugar, termina no outro e recomeça, tá? Ó, vamos lá, vamos imaginar então que PODC é um elemento cíclico. Então vamos lá, ficaria aqui, planejar, organizar, dirigir, controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Em outras palavras, é um ciclo, mas não é apenas um ciclo. É um ciclo, é mais do que um ciclo. Por quê? Porque eu falei que nem a Dilma agora. Porque o que acontece? Esse ciclo interage o tempo todo. Não é uma sequência, sabe? Primeiro eu planejo, depois eu organizo, depois eu dirijo, depois eu controlo. Tem essa sequência? Tem. Porém, essa sequência ela interage entre si de forma dinâmica o tempo inteiro. Como assim? Por exemplo, planejar, quando eu planejo, eu já tenho que estabelecer alguns padrões que eu quero alcançar e isso já está no controle. Quando eu estou controlando, eu tenho que ver o que foi planejado. Então o tempo todo planejamento e controle fica assim. Porém, como é que eu vou organizar alguma coisa, que é o O de PODC, como é que eu vou organizar sem ter planejado? Mas quando eu estou organizando, eu preciso pegar o que foi planejado. E quando eu for planejar, eu preciso levar em consideração o que eu quero organizar depois. E a mesma coisa é, quando é que eu vou dirigir as pessoas, né, o D de direção, como é que eu vou liderar as pessoas se eu não tiver organizado elas de maneira certa? E como é que eu vou liderar ela de maneira certa se eu não tiver o controle do que está acontecendo? Então quer dizer, não é apenas um ciclo, planejar, organizar, dirigir e controlar. Não é linear, ok? É um ciclo administrativo, mas um ciclo que se interage o tempo inteiro. Então quer dizer, é algo muito dinâmico, é algo que eu não posso seguir uma sequência apenas. Eu tenho que levar em consideração tudo o que está acontecendo. E isso é muito bacana. Então, agora eu quero te explicar exatamente o que vem a ser cada uma dessas funções. Porém, eu quero te lembrar que aqui nesse vídeo a gente está introduzindo o assunto. Porém, existe todo um desdobramento de cada função. Existe todo um detalhe do planejamento, um detalhe da organização, um detalhe da direção, um detalhe do controle. E a gente não vai se aprofundar nesses detalhes no canal ADM Unlimited. Nós vamos se aprofundar apenas para quem é membro do portal ADM Academy. E aí, se você não é membro, faça parte para você pegar esse aprofundamento. Porém, se você já é membro, se você está assistindo esse vídeo do canal ADM Academy, a gente vai estudar tudo. Agora, se você está só no ADM Unlimited, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um aparato geral de todas essas funções agora aqui para você. E aí, posteriormente, a gente segue e termina a teoria neoclássica, beleza? Então, fica o convite para você entrar no portal ADM Academy. Vamos lá então. Vamos começar falando então do planejamento. Eu acho que a melhor definição de planejamento é que quando eu planejo, eu defino
aonde eu quero chegar. Então, isso é planejamento. Ah, bora planejar? O que é planejar? Definir aonde eu quero chegar. Então, nisso aí, eu preciso definir os meus objetivos, tanto os objetivos macro quanto os objetivos, né? Macro, quando eu falo objetivo estratégico da organização toda, como os objetivos táticos, que são os objetivos do departamento, e os objetivos operacionais, que são os objetivos de quem está na parte mesmo técnica, quem está botando a mão na massa. Enfim, quando eu planejo, eu defino os objetivos. Então, falou de objetivo, falou de definir plano, falou de programar atividades que diz respeito à parte operacional, a gente fala de programar atividades, né? Então, falou disso, é planejamento. Acabou. Só com essa definição, se você for fazer um concurso, você já consegue definir legal isso, entender legal isso. Quando eu falo de colocar missão, qual é a minha missão? Quais são os meus valores? Qual é a minha visão da minha organização? Tudo isso é definir o objetivo. É olhar para frente e dizer onde você quer chegar. Isso é planejamento. E o que vem ser organização? Organização é alocar recursos. Uma vez que eu defini aonde eu quero chegar, agora como eu vou chegar lá? Eu preciso ter uma organização, uma forma de me organizar. Então, eu preciso dividir o trabalho, eu preciso entender, né, qual é o meu trabalho que eu tenho que fazer para poder chegar onde eu quero. E aí eu preciso dividir esse trabalho, aqui entra a divisão do trabalho. Eu preciso pegar cada função, cada cargo, cada responsabilidade e dar para as pessoas certas. E se eu não tenho esses cargos ainda, eu preciso criá-los, eu preciso criar os cargos e dizer quais são as funções que esses cargos vão ter. E aí eu preciso pegar os recursos e colocar à disposição de cada pessoa, de cada departamento. Então, quando eu falo de alocar recursos, né, organizar recursos, quando eu falo de distribuir responsabilidade, isso é organização. Essa é a função de organizar, beleza? Legal, defini onde eu quero chegar, que é o planejamento, organizei tudo que precisava organizar, dei os recursos que precisava, agora eu preciso fazer com que as pessoas alcancem o objetivo, ou seja, eu preciso liderá-las, eu preciso dirigi-las, e aí é a função de direção. Na função de direção, você vai influenciar as pessoas, você vai motivar as pessoas, você vai coordenar os esforços de todo mundo para que se alcance o objetivo do planejamento. Então, você vai precisar ter ali um toque de gestão pessoal, lidar com pessoas muito bem. Você precisa ter noção que é necessário saber se comunicar, é necessário ser persuasivo, é necessário ter uma boa oratória, muitas vezes. Então tudo isso faz o quê? Faz você atingir a função de direção. Quando se trata de movimentar as pessoas para atingir o objetivo, falou da função direção e acabou. E o controle, Alan? O controle é a nossa última função. O que ele faz? Ele basicamente vê o que aconteceu, ele compara com o planejamento e fala assim, o que eu planejei realmente aconteceu. Ou então, o que eu planejei não aconteceu. Em outras palavras, o controle controla o processo. Ele verifica se o que foi planejado realmente está de acordo, está indo para o caminho certo. Então, no controle que eu vou verificar se algum objetivo foi traçado, algum dos objetivos que foi traçado foi alcançado, se eu estou indo pelo caminho certo ou se eu me desviei do caminho. Enfim, e no controle, gente, a gente estabelece padrões de desempenho. O que significa isso? Significa o seguinte, eu não tenho como controlar se eu não sei que variáveis eu quero controlar. Então, na função de controle, eu vou definir como eu sei que estou indo para o lugar certo. Quer dizer, bateu a meta de... Um exemplo simples. Eu tinha uma meta de vender 100 mil reais no mês. Ok. E o que o controle vai fazer? Vai avaliar essa meta e vai ver se bateu ou se não bateu. Se bateu, legal. Como é que a gente pode fazer para dobrar? Como é que a gente pode fazer para aumentar? Se não bateu, então por que não bateu? Tá entendendo? Então o controle, ele controla todo o resto do processo. E aí quando eu acabo de controlar, o que eu vou fazer? Normalmente esse controle, ele gera um feedback, ou seja, ele gera informações para o meu próximo planejamento. Então quando eu acabei de controlar, agora eu tenho que planejar de acordo com as informações desse controle.
E aí eu vou de novo, planejo, organizo, dirijo e controlo. Planejo, organizo, dirijo e controlo. Mas lembrando que essas funções elas estão interligadas o tempo inteiro. Quer dizer, uma depende da outra. Uma interage com a outra. Não existe uma sequência, não é algo linear. É uma coisa cíclica e dinâmica ao mesmo tempo, ok? Então, PODC é basicamente isso. E se você souber entender só isso que eu te falei nessa aula, você acerta qualquer questão de concurso. Não vou exagerar, qualquer questão não, mas a maioria das questões. E lógico que aí nós temos alguns aprofundamentos dentro de cada uma dessas funções administrativas. Planejamento. Existe um desdobramento do planejamento. O que é o planejamento estratégico? O que é o planejamento tático? O que é o planejamento operacional? Organização. A organização existe como entidade social, mas ela também existe como um processo administrativo. Como diferenciar os dois? É simples essa parte, mas existe uma diferença aí, tá? Organização, como é que eu organizo meus departamentos, como é que eu organizo a empresa como um todo, como é que eu organizo a parte da base da pirâmide, como é que eu vou liderar essas pessoas, motivar essas pessoas, né? Como é que eu vou... Quais são os desdobramentos do controle? Tem controle estratégico, tem controle tático, tem controle operacional, enfim. Isso são detalhes mais aprofundados dessas funções, que a gente vai ver nas próximas aulas, se você tiver no ADM Academy. Se você não tiver, na próxima aula vamos falar sobre apreciação crítica da teoria neoclássica e vamos finalizar, ok? O curso de teoria neoclássica. Eu espero que você tenha gostado das aulas até aqui e que você faça parte do ADM Academy. Afinal de contas, é um preço bem ridículo, posso até falar assim. É um preço bem baixinho para você poder ter todo um conteúdo para você estudar, tá? O link do ADM Academy se encontra na descrição do vídeo, tá bom? E participe do nosso canal no Telegram. É só você clicar também no link, no primeiro link dos comentários do YouTube, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima e nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.